Olá, querido aluno, estamos de volta mais uma vez ao nosso curso de Teologia Sistemática. Meu nome é João França. O nosso tema de hoje será a justificação. A doutrina da justificação ela é considerada como um emblema e estandarte da reforma protestante. As principais confissões de fé reformada tratam desta doutrina. Entretanto, em nossos dias, esse ensino subiu de muitos púlpitos evangélicos do Brasil e, de modo particular, das igrejas historicamente alinhadas à reforma. Nos parece que essas igrejas aprenderam a abandonar a sua tradição histórica, teológica e confessional. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, dedica um capítulo inteiro só sobre essa doutrina, o conhecido capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, onde de fato trabalha isso. O nosso estudo hoje vai se focalizar no ensino cristalino a respeito da justificação dentro de uma perspectiva reformada. Primeiro, precisamos considerar os termos bíblicos. Os termos bíblicos no hebraico para a palavra para justificar é a palavra tzadik. O uso gramatical do Antigo Testamento está presente em alguns troncos verbais, no cal, no piel, no refil, e revelam uma variedade de significados, do qual derivam assim esses variados tipos do uso do termo. Por exemplo, a ideia estativa. O termo descreve o estado de ser justo, Gênesis capítulo 3, 38, verso 26 e Jó capítulo 4, verso 17. Reconheceu-os, pois, Judá e disse, ela é mais justa do que eu. O uso de tzadik aqui declara de maneira muito clara a ideia estativa, ela tem um estado de justiça, ela é mais justa do que a Judá que havia negado-lhe um herdeiro, ok? Pode um homem mortal ser justo diante de Deus? Diz lá Jó capítulo 4, verso 17. Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Então, novamente, aqui a ideia estativa é usada aqui no texto. O uso demonstrativo, onde o homem aqui é mostrado como justo. Ezequiel 16, versos 51 e 52 diz assim, demais Samaria não cometeu metade dos teus pecados, multiplicastes as tuas abominações mais do que elas, e justificastes as tuas irmãs. Com todas as abominações que fizeste tu, também, pois, que deste sentença favorável às tuas irmãs, leva a tua vergonha, por causa dos teus pecados, que fizestes mais abominável do que elas. Mais justas são elas do que tu. Confunde-te logo também, né? E sofre a tua vergonha, porque justificastes as tuas irmãs. E aqui de maneira muito clara, muito nítida, aqui o uso é demonstrativo, ou seja, a pessoa ela é indicada aqui no texto como demonstrando alguém que justificou o outrem. Então a ideia aqui é de demonstrar, demonstrar que alguém é mais justo que o outro. O próximo uso é o uso forense do termo. O uso mais importante e preponderante é o uso forense do termo, conhecido também como uso declarativo. Êxodo capítulo 23, verso 7, Deuteronômio 25, verso 1 e Isaías 53, verso 11. No primeiro caso, guarda-te de acusares falsamente e não matares o inocente e justo, porque não justificarei o ímpio. Então aqui, justificarei o ímpio, né? Se houver contenda entre alguns e vierem a juízo para serem julgados, justificar-se-á ao inocente e ao culpado condenar-se-á. E o outro texto, o texto lá de Isaías 53, verso 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E com seu conhecimento o meu servo justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Todos esses casos em que a palavra aparece, a palavra tzadik, aponta para um uso forense, o uso de declarar alguém justo. Na verdade, esse é o uso recorrente da Escritura, quando nós lemos a Escritura, por exemplo, quando você lê lá Romanos, capítulo 5, verso 1, quando você lê a Escritura como um todo do Novo Testamento, apontando para a ideia da justificação como algo forense, como uma declaração de inocente aquele que é culpado. Essa declaração de inocente ao que é culpado é muito nítida na Escritura. Então há necessidade da igreja reconhecer o uso forense da justificação. A justificação é uma coisa que acontece fora do crente, não é algo que acontece dentro do crente. É algo que acontece aqui fora e é aplicada a sua obra no crente, como nós vimos na aula sobre a Ordem Salutis. Na Ordem Salutis nós vimos que a obra da justificação, o ato da justificação é aplicado subjetivamente através do Espírito Santo por meio da fé
no coração do eleito, na vida do eleito, naquele que é chamado de maneira eficaz. Então, o uso forense é exatamente isso, é você declarar o outro não culpado. Mesmo, a Escritura deixa claro que todos nós somos culpados, somos pecadores, somos desgraçados, mas Cristo morre em nosso lugar e adquire uma justiça que não é nossa. Ao adquirir essa justiça que não é nossa, o Senhor, nosso Deus, Deus o Pai, declara aquele crente regenerado, transformado, modificado pelo Evangelho, pela graça de Deus, em justificado, em não culpado. Considerando agora o Novo Testamento, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, nós encontramos a palavra justificar traduzida pela palavra grega dikaio. E a palavra grega dikaio, esta palavra não possui variedades do uso como encontramos no Antigo Testamento, com a palavra tsadik. E o termo permite apenas dois tipos de uso, que são o uso demonstrativo e o uso declarativo. Vejamos de maneira respectiva esses usos. O uso aqui do termo dikaio, por exemplo, Mateus capítulo 11, verso 19. Veio o Filho do Homem comendo, bebendo, dizendo, eis um comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas tuas obras. Aqui é um aspecto demonstrativo. Você vê que o uso de Caio é usado para descrever Então você tem aí essa esfera muito importante sendo trabalhada aqui no nosso texto, ok? O outro texto é Tiago capítulo 2, verso 21, que aponta para o uso demonstrativo do termo de Caio. Tiago 2, verso 21. Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho? Note no texto que Abraão ele é demonstrado, a demonstração da atitude de Abraão em relação ao ato de estar justificado, exatamente isso. Ele, porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho. Então ele olha para o evento histórico de Abraão oferecer seu filho em sacrifício como um ato de justificação ou de justiça, de ser demonstrado como algo justo. Mas a Escritura apresenta o uso declarativo. Declarativo aqui é o uso forense. Lucas capítulo 7, verso 29. E todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus recebendo o batismo de João. Então aqui é um uso declarativo. Lucas capítulo 18, verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, declarado inocente para a sua casa, e não aquele por todo que assim mesmo se exaltar será humilhado, mas o que assim si mesmo se humilhar será exaltado. E outros textos que nós podemos olhar, é o texto lá de Romanos capítulo 5, verso de número 16. Romanos 5,16 diz assim: o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre a muitas ofensas para a justificação. Então, mais uma vez aqui, isso é muito claro. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual também está à direita de Deus e também intercede por nós. E 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 a 21, onde é nos dito que a obra da justificação ali implicava na reconciliação dos pecadores. Agora consideremos aí a doutrina da justificação na Confissão de Fé de Westminster, a justificação da Confissão de Fé de Westminster, ou na Confissão de Fé de Westminster. Deixa eu mudar isso aqui, colocar na Confissão de Fé. Tá? A ideia aqui é na Confissão de Fé. Pronto, na Confissão de Fé. Na Confissão de Fé de Westminster. A justificação como ato da livre graça de Deus. O Catecismo Maior de Westminster define-nos a doutrina da justificação como um ato da livre graça de Deus. Ao observar esta definição que vemos em nossa Confissão de Fé, percebemos que esta doutrina fala de algo que ocorreu fora de nós. Isso é ressaltado na palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versos de 22 a 25, onde é nos dito que Cristo na cruz do Calvário
morre como nossa propiciação. Ele está ali expiando os nossos pecados, morrendo pelos nossos pecados para declarar a nossa justiça. Isso é muito claro. Por exemplo, quando Paulo escreve aqui nesse texto, ele escreve de maneira muito pontuada, aqui no capítulo 3, verso 22 e 25, diz assim: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, tendo sido justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixar impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Então você tem aí a declaração de justiça mediante o texto lá de Romanos, capítulo 3, versos 22 a 25. Esse ato da graça de Deus envolve todas as pessoas da Trindade. Vejamos, por exemplo, a justificação como ato da graça de Deus é idealizada pelo Pai. Como ato livre da graça de Deus, o Pai planeja como a justificação será realizada. Ele planejou, ele idealizou, ele colocou em ação este plano. Ele se mostra ser um ato livre da graça divina pelo fato de Deus, o Pai, ter aceito a satisfação de um fiador, tendo Cristo como o único Filho de Deus Pai, e nos foi dado gratuitamente como nosso Redentor, conforme aprendemos em João capítulo 3, verso 16. Ou seja, o Filho é doado pelo Pai aos pecadores. É exatamente isso que nós aprendemos lá em Efésios, capítulo 2, versos de 6 a 9. E quanto àqueles que pareciam ser maior de influências, quais... estou lendo Gálatas. Efésios, capítulo 2, versos 6 a 9. Diz assim... ok, muito bem. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé que não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então aqui você tem exatamente a declaração de que Deus, o Pai, planejou essa obra da redenção mediante o ato da justificação. Segundo, ela é possibilitada pela obra de Cristo Jesus. Esse ato da livre graça de Deus, a justificação, é possibilitada pela obra de Cristo. A justificação somente é possível por causa da obra de Cristo no Calvário. O sacrifício de Jesus naquela cruz torna esta verdade uma possibilidade singular, muito clara. Nós já vimos lá Romanos capítulo 3, verso 24, mas veja, Romanos capítulo 4, deixa eu botar aqui, a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 4, versos 24 e 25. É nos dito o seguinte aqui, ó. Mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, é a obra de Cristo que possibilita a justificação na vida dos eleitos. Então a justificação não é algo que eu conquisto, não é algo do meu esforço, não é algo que vem pelo meu esforço humano, mas é algo que vem exclusivamente pela obra de Cristo Jesus. E é aplicada esta obra, o resultado desta obra, o benefício desta obra é aplicado a nós pelo Espírito Santo. Terceiro, a justificação ela é efetivada na vida cristã pela ação do Espírito Santo. É exatamente isso. A palavra de Deus nos ensina que apenas o Espírito Santo pode, de forma clara e inequívoca, de forma evidente, aplicar a obra da redenção no coração do eleito de Deus. E aí Romanos capítulo 5, verso 5, vai dizer isso. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E Tito capítulo 3, versos de 4 a 7, fala do lavar regenerador do Espírito Santo e da justiça de Deus, não de obras de justiça feita por nós, mas pela ação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem aplica a obra da justificação. Agora consideremos dois aspectos da justificação. Ao estudarmos este assunto, precisamos esclarecer o duplo aspecto da doutrina.
o aspecto negativo e o aspecto positivo. O aspecto negativo da justificação é o seguinte, é que nós precisamos compreender que a justificação não é o que ela não é. A Confissão de Fé de Westminster nos diz que essa doutrina não consiste em Deus infundir neles a justiça. A justiça não é infusa. Isso significa que na justificação que Deus não nos torna perfeitos ou sem pecados. Ou seja, não é uma justificação infusa. Não é o fato de que Cristo morreu por nós. Que signifique haver alguma ausência, erradicação do pecado. O pecado não é erradicado de nós, né? Ele ainda continua ali, mas nós somos agora declarados não culpados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 19 a 21, nos diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, está muito claro na Escritura que o aspecto negativo é que em Cristo eu sou de fato justificado. Eu não sou transformado em não pecador, mas em alguém já justificado, declarado não culpado, a despeito dos pecados, né? E o aspecto positivo é que este ponto implica no fato de que realmente consiste a justificação. No que ela de fato consiste? Primeiro, em perdoar os pecados dos eleitos. É na declaração divina de não culpado que o homem vive o pleno perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, verso 7. É nos diz que nos tem a plena remissão dos pecados. Em aceitá-los como pessoas justas diante de Deus. Todos os eleitos são pecadores e culpados. Mas diante do ato da justificação, o homem eleito pode ser aceito diante de Deus como justo. Na verdade, Deus os aceita como nunca se tivesse cometido nenhum crime, alguma coisa contra a sua santidade. Deus passa a ser a justiça do eleito de Deus. Jeremias capítulo 23, verso 6, fala disso. E 1 Coríntios capítulo 10, verso 30, também fala-nos disso. Que Deus possa, em sua graça, em sua bondade, aplicar essas verdades em nosso coração para a glória de Deus Pai. Que você possa estudar mais e mais a doutrina da justificação. A justificação, ela é exatamente uma doutrina que precisa ser explorada com muita clareza. A gente precisa entender com clareza esses aspectos. Esta aula foi a aula mais, digamos, simples daquilo que nós podemos entender de justificação. Que Deus nos abençoe. Amém.